Então, após a gente determinar o traço do concreto, que seria 50 kg de cimento, 126,63 de areia, 53,9 de brita 1, 53,9 de brita 2 e 25,6 de água, todos esses materiais vão de ordem correta para dentro da betoneira, são misturados e o concreto tem no final uma consistência. O nosso próximo estudo agora é dar uma olhadinha como é que a gente mede essa consistência. Esse processo é chamado de slump test. É o teste de abatimento de tronco de cone. São termos técnicos da construção civil. Tá? Esta atividade é descrita na NBR 67 de 1998, que é a avaliação da consistência e de trabalhabilidade deste concreto. Então, depois que a gente passou por aquela fase anterior, já montamos o cálculo, já definimos as quantidades. Agora vamos pegar este concreto, que está pronto lá dentro da betoneira, e vamos fazer um ensaio com ele. Como é que é esse ensaio? A gente tem que ter um dispositivo chamado tronco de cone, que é esse cone invertido aqui, ele é oco. A gente segura ele pressionado em cima de uma chapa de metal com os dois pés e preenche ele em 3 camadas. Colocada a primeira camada, a gente divide ele assim de forma bem coerente em 3 partes, né? Coloca a primeira parte, pega a colher de pedreiro, joga essa massa de concreto que a gente produziu antes dentro deste cone e com uma haste de metal a gente faz 25 movimentos como se estivesse adensando esse concreto ali dentro desse tronco de cone. Feito os 25 abatimentos com a haste, continuamos com o pé no tronco de cone e colocamos agora a segunda camada. Nessa segunda camada a gente faz novamente 5 abatimentos com a haste, tentando fazer com que todo o concreto ocupe de forma homogênea a segunda parte do preenchimento, cuidando para que a haste não atinja a parte de baixo. Feito este processo, a gente vai para o complemento. Preenche até em cima, retira o excesso, faz novamente o abatimento de 25 vezes desta haste para produzir a homogeneidade do concreto dentro do tronco de cone, retira o excesso e calmamente, com as duas mãos, a gente pressiona, esqueci de comentar que a gente tira os excessos, né, porque às vezes fica um pouquinho a mais de concreto em cima do tronco de cone. A gente limpa para que ele fique bem raso, sem tirar os pés das hastes, pressionando ele contra a chapa. E aí, puxa o tronco de cone no movimento contínuo, de tal maneira que aquela massa de concreto que estava ali dentro do cone, ela vai abater, ela vai adensar, de tal maneira que a diferença entre a altura do cone e a altura da massa de concreto que fica ali, a gente chama de slump test, o abatimento. Qual foi a distância que ficou entre a altura do cone e a altura da massa de concreto? Dependendo dessa distância, 5 centímetros, 12 centímetros, 4 centímetros, a gente consegue determinar a trabalhabilidade. Ou seja, o concreto às vezes precisa estar um pouco mais fluido para passar por dentro da mangueira ou mangote para concretar uma laje no terceiro pavimento. Ou ele precisa estar um pouquinho mais fluido porque vai ser jogado dentro de uma caixaria onde tem uma taxa de armadura de aço muito grande. Vocês viram os vídeos em umas aulas anteriores que existe até um concreto autoadensável. Aí são aditivos, tá? São produtos químicos que são colocados junto da areia, da brita, da água e do cimento lá na betoneira para tornar ele mais fluido. Então, este abatimento de tronco de cone determina esta trabalhabilidade. Vamos dar uma olhadinha em alguns números aí, tá? Algumas coisas podem acontecer de tal maneira que o teu tronco de cone às vezes tem que ser descartado. O concreto está, digamos, tão mal elaborado de que ele não é conveniente de ser usado. Então o texto diz assim, ó,
Caso durante o ensaio o tronco de cone cisalhar, ou seja, quebrar, cortar, ao invés de apenas sofrer um abatimento, que seria, né, ele uniformemente ceder, pode indicar falta de coesão. Se o teu abatimento ali, no primeiro exemplo da esquerda, ficar entre 25 e 50 milímetros, de 2,5 a 5 centímetros, é um abatimento verdadeiro, ele cedeu de forma homogênea. Se ele desagregar, só um lado do tronco de cone desmoronar e a outra parte ficar intacta, não foi muito bom, porque houve um cisalhamento. A coesão do concreto não está muito boa. Tá? Ou uma degradação total. Ele está tão fluido, porém às vezes é conveniente ele estar fluido, tá? Mas há uma desagregação total, o que significa que o fator água-cimento está fora de um padrão aceitável. É bom descartar este concreto. Então essa é alguma das situações. A próxima tabela traz para vocês aí, ó, os valores aproximados ou mais coerentes do limite de abatimento do slump test. Do lado esquerdo da tabela nós temos aí alguns tipos de obra ou de serviços que podem ser usados ou executados na construção civil. Como, por exemplo, fundação e muros não armados, aqueles que não têm armadura de aço, fundação de muros armados, com sapata e pilares, estruturas usuais e lastros, peças com alta densidade de armadura, concreto aparente, concreto bombeado até 40 metros, isso é praticamente aí um prédio de, vamos colocar aí, ó, 12, 13, 14 andares, e concretos bombeados acima de 40 metros. Então a primeira coluna ali dá uma ideia de algumas obras. A segunda coluna é o consistência ou trabalhabilidade. A norma diz que o concreto pode ser um concreto firme, firme e plástico, plástico, plástico a mole, de novo plástico a mole, mole e muito mole. Esses nomes são nomes técnicos que estão na norma, tá? As duas últimas colunas, a gente até poderia fazer uma média entre os dois valores para que ficasse mais fácil de compreender, tá? Porque quando a gente mistura o concreto lá na betoneira e faz o slump test, lá no tronco de cone, pode ter algumas diferenças. Então suponha que a gente fez o concreto, fez o ensaio, puxou o cone e ele abateu de 2 a 8 centímetros. Eu vou fazer uma média desses números para ficar mais fácil de entender. Então as últimas duas colunas têm o seguinte texto: concreto com controle razoável, agregados medidos em volume, vibração manual ou mecânica. Se você fizer o ensaio de tronco de cone e o abatimento ficar em 4 centímetros, está vendo que eu estou fazendo a média, o mínimo é 2 e o máximo é 6, 2 mais 6, 8, dividir por 2, 4. Se o abatimento de cone der 4 centímetros, a gente pode usar esse concreto que é dito como um concreto firme para fazer fundação e muros não armados. Calçadas também dá para fazer. Por quê? Porque ele é bem farofento, ele é bem firme. Se você fizer o abatimento de tronco de cone e ele der um abatimento de 5 centímetros, que fica de 3 a 7, tá vendo? Estou fazendo a média, ó. Esse concreto é dito concreto firme e plástico, e a gente pode usar ele para fazer fundação de muros armados. Como o muro é uma estrutura não muito alta, que não tem uma complexidade muito grande estruturalmente falando, dá para ter um abatimento de tronco de cone de 5 centímetros. Agora, se já for ali, ó, um de 6 centímetros, que fica entre 5 e 7, a gente pode dizer que é um concreto plástico, e a gente já pode agora fazer, né, o muro aí, né, estruturas usuais, com concreto já armadinho, e alguns lastros, que são concretos que a gente joga às vezes no fundo de sapatas, para iniciar depois a estrutura mais específica. Se a gente tiver aí, ó, um slump test após fazer o tronco de cone de 8 centímetros, opa, aí o concreto já é dito como plástico
e mole. São peças com alta densidade de armadura. Já é o mais comum, tá? Um slump de 8 já ajuda bastante. Já dá um controle de qualidade muito bom. Se for aí, ó, 7 centímetros, que vai de 6 a 8, já pode considerar o concreto de plástico a mole, tá? E ele pode ser até usado para concreto aparente. Não quer dizer que seja usado só para concreto aparente. Eu coloquei ali uma ideia de concreto aparente. Tu tira a caixaria, ele está prontinho. Não precisaria depois nem de chapisco e nem de reboco. Pode até usar uma forma de madeirite plastificado e fica muito bom. Se de repente o slump test der ali, ó, 9 centímetros, o concreto já é considerado como mole. E já dá para usar ele para ser bombeado até 40 metros. Nesses casos já é conveniente utilizar um aditivo, a gente chama de aditivo plastificante. O concreto fica mais fluido, mais fácil de passar por dentro da tubulação. E se tivermos aí um slump test de 11, 12, aí tranquilo, tá? Aí ele é bem considerado como muito mole e dá para usar ele como bombeamento até para mais de 40 metros. Então aquele ensaio que a gente faz do tronco de cone, na hora que puxa ele através desse processo de mistura de concreto, determina o traço, cimento, areia, brita 1, brita 2 e água dentro da betoneira, após ser misturado e ensaiado no tronco de cone em 3 camadas, com 25 batidas de adensamento, tira o restante lá em cima, faz o arrasamento, puxa o cone, a distância entre o cone e o topo da massa de concreto, que não pode desagregar, não pode, né, se desmoronar, e sim abater, essa distância gera medidas de plasticidade ou de trabalhabilidade do concreto, que estão aí nessa tabela dependendo da altura de cada um deles. Bom, temos aí um conteúdo bastante extenso. Espero que após os estudos vocês consigam determinar aí partes importantes, porque nós teremos na nossa próxima aula a nossa primeira avaliação. Ok?